Vamos lá, jovenzinhos. Eu vou começar essa aula falando para vocês que é um prazer imenso estar reunido com os senhores nessa maravilhosa manhã de sexta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda física, jovenzinhos. E na aula de hoje nós vamos continuar conversando sobre o efeito fotoelétrico, tá bom? Na semana passada nós falamos de radiação de corpo negro e começamos a conversar sobre efeito fotoelétrico. Eu passei um resuminho para vocês do que era. Então nós vamos retomar esses conceitos gerais que eu falei na semana passada e dar sequência aí falando sobre o efeito fotoelétrico, tá bom? Então vamos lá, jovens. O que era o efeito fotoelétrico, basicamente? Era você incidir radiação sobre uma placa metálica e, por consequência de incidir radiação sobre essa placa metálica, você conseguisse arrancar elétrons dessa placa. Então, isso que é o efeito fotoelétrico. Joga radiação numa placa metálica e arranca elétrons dessa placa. Beleza? Mas e como é que acontece isso com um pouco mais de rigor, de critérios? Eu vou compartilhar a minha tela com os senhores para a gente poder discutir isso aí. Se eu achar minha tela, está aqui. Então, efeito fotoelétrico. Jovens, eu vou pôr um resuminho, isso que eu falei para vocês aí, eu vou pôr como um resuminho aqui, porque é bastante importante ter esse conceito bem claro, tá bom? Então, ó. Fenômeno que consiste em incidir radiação, veja que eu falei radiação, não falei luz. A luz, né, a luz visível, ela é um pedaço da radiação, mas tem a faixa que não é visível, que também pode arrancar elétrons, ultravioleta, infravermelho, dependendo do material, tá bom? Então, o fenômeno que consiste em incidir radiação sobre uma placa metálica e se arrancar elétrons da mesma. Beleza? Então, isso que é o efeito fotoelétrico, jovens. E na semana passada, nós discutimos duas coisas que a gente poderia fazer para mexer com esse fenômeno. Uma delas era mexer na intensidade dessa radiação. Se eu aumentasse a intensidade da radiação, eu aumentava a quantidade de elétrons que eram arrancados dessa placa. Então, vamos escrever isso aqui, ó. O aumento da intensidade da radiação aumenta o número de elétrons arrancados. Jovens, eu aconselho que vocês tenham esse resuminho que eu estou fazendo aqui anotado, tá? No caderno de vocês, no material de vocês, por quê? Tudo isso tem no livro, na forma de texto, tá bom? E esses pontos são os pontos principais das definições do efeito fotoelétrico. Por isso que é bastante importante você ter elas bem claras, aí, bem definidas, estabelecidas para você, tá bom? E se eu mudo a frequência da radiação, se eu aumento a frequência da radiação, eu aumento a velocidade com que esses elétrons são arrancados, tá bom? Então, o aumento da frequência da radiação faz os elétrons serem arrancados com maior velocidade.
Beleza? Então, essas são as duas condições principais, jovens, que você precisa saber. Mexeu na intensidade e mexeu na quantidade de elétrons. Mexeu na frequência, mexeu na energia com que esses elétrons são arrancados, tá bom? Mas nem toda radiação vai conseguir arrancar elétrons. Por quê? Esse elétron está ligado na placa. Então, quando você incide a radiação sobre ele, a energia dessa radiação tem que, no mínimo, quebrar essa ligação do elétron com a placa. Então, existe uma energia mínima para que você consiga arrancar esse elétron. Você precisa primeiro quebrar a ligação. E a energia que sobra faz ele entrar em movimento. Então, a energia mínima necessária para arrancar o elétron, que está associada a essa energia de ligação, nós vamos chamar de função trabalho. Eu vou colocar isso para vocês aqui também, porque esse nome é importante. Função trabalho. A energia mínima para conseguir arrancar um elétron é chamada de função trabalho. Aí, professor. Beleza? Sossegado? Agora, jovens, eu sei que é bastante informação, né? Tá, mas, professor, como assim a frequência, a intensidade? Visualizar tudo isso é bastante difícil. Então, eu vou usar com vocês um simulador, tá bom? Um simulador daquele mesmo site que a gente usou da radiação de corpo negro, da FET Colorado. Só que esse simulador traz mais recursos. Eu posso mudar a frequência da radiação e ver o que acontece com esses elétrons que são arrancados. Eu posso mudar a intensidade da radiação e também observar o que acontece com esses elétrons. Posso, inclusive, jovens, mudar a placa metálica. Eu posso pôr uma placa metálica de zinco, ou de cobre, ou de platina, e ver qual arranca mais ou menos elétrons com a mesma radiação. E ele tem um a mais, que é você conseguir colocar uma diferença de potencial para esses elétrons que já foram arrancados e mexer no movimento que esses elétrons estão fazendo. Tá bom? Então, eu vou manipular o simulador junto com vocês, mas eu vou fornecer o link do simulador. Depois eu volto na tela lá se alguém estiver anotando ainda, tá bom? Mas eu vou fornecer o link desse simulador para vocês que vocês também possam manipular aí e descobrindo as relações que a gente pode estabelecer. Então, tá aí, o link está no chat aqui do Zoom, tá bom? Eu vou compartilhar minha tela. Olha que bonitinha a foto do Thiago Colasso, gente, de criancinha de óculos escuros ali, gente. Eu não tinha visto essa foto ainda, mano. Tá, mudou o dia de vocês, né? Vamos lá, compartilhando tela. Tá aí. Esse é o simulador, jovenzinhos. Esse é o simulador. Então, ó, aqui você consegue mexer na intensidade da radiação. Aqui você consegue mexer na frequência. Né? Você muda o comprimento de onda aqui, muda a frequência. E bem depois a gente vai mexer aqui nessa pilha para estabelecer uma diferença de potencial. Mas só depois que nós entendermos bem como que é esse fenômeno, tá bom? E aqui, ó, eu tenho a opção de mudar o metal da placa. Pode ser sódio, zinco, cobre, platina, cálcio e magnésio. Nós vamos começar com o sódio, tá bom? Eu vou deixar a intensidade aqui, jovens, em 50%. Aí. E a placa aqui é de sódio. Então, ó, eu estou no infravermelho. Percebem que não está arrancando nenhum elétron? Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a aumentar a frequência. Eu vou pôr lá no vermelho, ó. Então, a frequência da luz vermelha não arranca elétrons do sódio. Vamos pôr no amarelo para ver? Ó, passei pelo laranja, nada. Amarelo, também não arrancou nada.
Vamos indo para o verde. Nada. Opa, olha lá. O verde começou a arrancar elétrons, jovenzinhos. Percebem? O que eu vou fazer agora, galera? Eu vou aumentar a intensidade luminosa. Ó. Pus na máxima. Teoricamente, agora, mais elétrons vão ser arrancados. Saem todos com a mesma velocidade, mas olha só, uma quantidade um pouco maior de elétrons é arrancada da placa. Portanto, jovens, qualquer frequência que eu coloque aqui maior do que essa frequencinha da luz verde, vai arrancar elétrons. E agora vai começar a arrancar elétrons com uma velocidade maior, porque daí eu coloco uma frequência mais energética, sobra energia para sair com uma velocidade maior. Vamos ver o azul claro, ó. Olha lá, os que são arrancados com a luz azul clara saem com uma velocidade um pouco maior. O azul escuro. Olha lá, começa a aumentar a velocidade com que esses elétrons são arrancados. Vamos pôr no violeta para ver. Ultravioleta. Olha lá. Nossa, mãe do céu. Muitos elétrons são arrancados e são arrancados com uma velocidade maior. Eles saem da placa com uma velocidade maior. Beleza? Jovens, o que eu vou fazer agora? Eu vou voltar essa frequência lá para o verde. Então, ó, o verde está arrancando elétrons, bem de boas, mas está arrancando elétrons do sódio. Eu vou agora, jovens, mudar a placa. Eu não vou pôr uma placa de sódio, eu vou pôr uma placa de zinco. Ó, mudei a placa, agora é zinco. E, olha lá, a luz verde, ela não arranca elétrons da placa de zinco, porque a energia de ligação é maior. Então, eu tenho que usar uma frequência maior, uma frequência mais energética. Vamos ver se o azul claro arranca. Nada. Azul escuro. Também não arrancou nada. Vamos ver o violeta. Olha lá, jovens, não arrancou nada também. Será que não arranca do zinco? Vamos aumentando a frequência para ver. Ó, eu já estou no ultravioleta, até agora não arrancou nada. Eu vou aumentar um pouco mais a frequência. Opa! Agora foi. Então, o zinco, jovens, eu preciso usar uma radiação que tem uma frequência muito maior do que para o cobre. Para o sódio, tá bom? O sódio, com uma frequência menor, eu já consigo arrancar elétrons. O zinco, não. Então, essa frequência mínima que você precisa ter vai mudar de acordo com a placa. Vamos ver o que acontece aqui com o cobre. Ó, arranca, mas parece que é um pouco menos, né? Vamos ver a platina. Olha lá, estou no ultravioleta e da platina não consegui arrancar elétrons ainda. Vamos aumentar aqui, vamos aumentar a frequência para ver. Aumentar um pouquinho. Ó, nada. Opa, agora arranquei alguns elétrons ali, ó. Então, ó, a platina já exige uma frequência maior ainda. Já estamos fora da faixa do visível desde quando a gente começou a falar do zinco. Beleza? Legal, vamos ver o que tem aqui mais. O cálcio. O cálcio vai arrancar bastante, ó. A placa de cálcio eu posso diminuir. Vamos ver se lá no verde arranca elétrons do cálcio. Não, ó, o verde não arranca elétrons do cálcio. O azul escuro não arranca e o violeta? Ah, o violeta arranca. Então, para o sódio, luz verde já dá conta de arrancar elétrons. Para o cálcio, pelo menos luz violeta. Para o zinco e para a platina, só a ultravioleta que consegue arrancar elétrons, que tem energia suficiente para isso. Vamos ver o último, qual que é o magnésio. Para o magnésio, o violeta não arrancou elétrons. Deu ruim. Ultravioleta já dá boa.
Então, olha só, jovens, de novo, a frequência vai determinar a energia com que esse elétron vai sair. Se você não usar a frequência mínima para que esse elétron seja arrancado, ele vai ficar preso no sistema. Agora, depois que você já definiu a frequência, a cor, né, qual é o espectro dessa radiação, você pode mexer na intensidade. Ó. Se eu venho aqui e diminuo a intensidade dessa radiação para uma intensidade muito baixa, continua sendo arrancado elétrons. Mas a quantidade de elétrons que são arrancados é muito menor. Percebem? Então, a intensidade está associada à quantidade de elétrons e a frequência está associada à velocidade com que esses elétrons irão sair. Beleza? Agora, jovens, eu vou brincar de colocar uma diferença de potencial entre essas placas. Ó. Então, primeiro eu vou fazer isso aqui. Ó. Vou colocar um potencial positivo e aqui um negativo. Então, além de ter a radiação arrancando elétron, elas são repelidas por essa placa negativa e atraídas pela positiva. Então, elas são aceleradas nesse movimento para a direita. Vou aumentar essa frequência aqui para turbinar o parangolê. Agora, eu vou inverter a polaridade. Ó. Vou deixar no zero um pouquinho de novo. Parece fácil, mas não é. Aí. Ó, 0 volt sem influência do movimento, só da radiação arrancando. Agora eu vou inverter a polaridade. Ó, que legal. Coloquei placa negativa desse lado e a positiva do outro. Então, os elétrons passam a ser repelidos por essa placa. Eles são arrancados, são repelidos e aí voltam para a placa de onde eles saíram. Percebem que alguns elétrons passam, jovens? Por quê? Porque eles são lançados com uma velocidade muito grande. E, em algumas situações, essa placa aqui não exerce uma força de repulsão suficiente para fazer o elétron voltar. Vou diminuir um pouquinho a frequência, vocês vão ver que a maioria dos elétrons voltam. Agora não tem mais elétron indo para aquela placa. Eles vão aumentar um pouquinho também, quase nem sai dali, né? Olha que legal. Ah, eu vou sair. Ah, não vai não, você vai voltar para onde você veio. Jovens, então o efeito fotoelétrico é isso. Arrancar elétrons de uma placa metálica de acordo com a radiação que você incide na placa metálica. Quanto maior a frequência da radiação, mais energético vai ser esse elétron. Quanto menor a frequência, menos energético. Quanto maior a intensidade da luz ou da radiação, mais elétrons são arrancados. Quanto menor a intensidade, menos elétrons são arrancados. Beleza? Até aqui, gatinhos e gatinhas, abram o coraçãozinho de vocês e questionem, perguntem sobre o simulador. Vai lá. Conseguiram abrir no computador de vocês? Deu certo? Funcionou? Deu certo, eu tentei aqui. Beleza. Talvez em algum computador ele peça algum recursinho de execução, mas é coisa simples aí. Beleza? Então vamos lá, vou interromper esse compartilhamento. Depois vocês podem brincar mais. E eu vou compartilhar aquela tela com vocês de novo, essa aqui. Beleza? Então, o que aconteceu lá, jovens, está resumido para vocês aqui, tá bom? Essas informações são bem importantes, destaquem ela aí, que eu vou pegar uma nova lousa, e para essa nova lousa eu vou partir desse último princípio que eu coloquei aqui, ó, que é o da energia mínima, tá bom? Então, vamos lá. Não. Então, essa energia mínima ela é chamada de função trabalho. Então, vou usar o nome oficial dela, ó, função trabalho. Relembrando, função trabalho, energia mínima para você conseguir arrancar esse elétron. Então, a função trabalho, galera, nós vamos representar pela letra grega φ, tá bom? Então, a função trabalho, ela vai ser a constante de Planck
vezes a frequência de corte. Ou a gente pode escrever assim ainda, ó, que é como está no livro de vocês. Função trabalho vai ser a constante de Planck, vezes a frequência de corte representada pela letra Ni, que é uma letra grega. Vou deixar as duas bonitinhas aqui numa caixinha. E vou colocar uma legenda para vocês aqui, ó. FC ou NIC é a frequência de corte. O que é isso? É a frequência mínima para arrancar elétrons. Ah. Por exemplo, jovens, o sódio. Quando nós estávamos com a placa de sódio lá no simulador, nós começamos a conseguir arrancar elétrons a partir da radiação verde. Então, a frequência de corte para o sódio é a frequência da luz verde. Pegaram a ideia? Para o cálcio, nós só conseguimos arrancar elétrons a partir do violeta. Então, a frequência de corte para o cálcio é a frequência do violeta, ou seja, só frequências da luz violeta para frente é que conseguem arrancar elétrons do cálcio. Para o sódio, frequências da luz verde maiores conseguem arrancar elétrons, beleza? Então, frequência de corte é a frequência mínima que você precisa. Fechou? E o que é H, galerinha? H nós já vimos na aula anterior, né? É a constante de Planck. Quanto vale a constante de Planck, galera? É 6,61 ou 6,616? Não, 6,626 vezes 10 a menos 34 joules segundo. Legal? Vejam, jovens, que joule é energia, segundo é tempo. Então, é energia vezes tempo. Outra possibilidade de cálculo, galera, para a constante de Planck é deixa eu pegar meu resumo aqui, 4,14 vezes 10 a menos 15 elétron-volt segundo. What? O que é isso, mano? Segundo é tempo. Portanto, para comparar com o de cima, elétron-volt tem que ser energia. E sim, jovens, elétron-volt é energia. 1 elétron-volt é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 joule. É a energia que você precisa para arrancar um elétron que está submetido a uma diferença de potencial de 1 volt. Tá bom? Então, 1 elétron-volt é energia, que é 1,6 vezes 10 a menos 19, aqui não é coulomb, perdão, é joule. É que o valor é o mesmo da carga elétrica, eu confundi aqui, me perdoe. Joule. Esse fator de conversão, jovens, eu não encontrei no livro de vocês, tá bom? Pelo menos não no texto, só se tiver naquelas abinhas amarelinhas em volta, naquele fique ligado, que esse eu não li todos. Então pode ser que em algum desses aí até apareça. Mas o texto não tem. Então aconselho que vocês anotem aí, porque se você precisar fazer a conversão, é esse aqui o fator. Como assim, professor, fazer a conversão? Fique esperto. Fique esperto, porque os exercícios são sacanas, galera. Quando eu falo de exercício aqui, jovens, efeito fotoelétrico é um dos assuntos que mais é cobrado, tanto no vestibular quanto no Enem, quando a gente pensa em física moderna. Ele é um dos assuntos mais cobrados, tá bom? E o que eles fazem? Não é um assunto difícil, é elétron sendo arrancado de acordo com a radiação. Você pode calcular a energia mínima
e você pode calcular a energia que sobra, que a gente vai ver na sequência. Não é difícil. Então, eles ficam fazendo essas jogadas, por exemplo, dar os dados todos no SI e a constante de Planck em elétron-volt. Aí você tem que converter para joule segundo. Então, você tem que ficar atento a isso, as unidades de medida que você tem, para sempre manter todas as unidades no sistema internacional. A não ser que todas elas estejam fora do SI e estejam se correspondendo, aí tudo bem. Mas caso isso não esteja acontecendo, joga para SI para garantir. Beleza? Gatinhos e gatinhas, até aqui, questionamentos e perguntinhas, mandem, vai lá. Beleza, então. Vou pegar uma nova lousa, jovens. Se vocês quiserem dar um print na tela, tem um segundinho para fazer isso aí. Arquivo novo. Eu chamo de equação geral do efeito fotoelétrico, tá? Mas, gente, fui eu que dei esse nome, não é um nome oficial, tá? Se vocês forem pesquisar aí, videoaula, material, lista de exercício, qualquer coisa assim, não vai aparecer esse nome equação geral, tá bom? Mas eu gosto de chamar assim equação geral do efeito fotoelétrico porque ela descreve exatamente o que acontece ali no efeito fotoelétrico em termos de energia, tá bom? Então eu vou chamá-la assim. O que essa equação traz de informação para nós, jovens? Ela fala o seguinte, que a energia cinética com que o elétron é arrancado da placa tem um valor específico. Lembram que eu disse que a radiação que incide sobre a placa está associada a uma certa frequência e que tem uma frequência mínima para quebrar a ligação? Então, eu forneço uma radiação com uma certa energia. Então, da energia que eu forneci, eu desconto a energia que foi gasta para quebrar a ligação do elétron com a placa, e o que sobra dessa energia é que realmente vai contribuir para que meu elétron tenha velocidade ao longo desse processo. Então, a energia cinética está associada à energia para quebra de ligação e à energia que eu forneci. De que jeito, jovens? Assim, ó. Constante de Planck vezes a frequência F, eu já vou fazer uma legenda para vocês aqui, menos a função trabalho. Então, quem que é F? Isso é importante, jovens. É a frequência incidente sobre a placa. Então, no caso do sódio, por exemplo, a luz verde, então é a frequência do verde, tá bom? Φ, a gente já viu na lousa anterior, é a função trabalho e o H é a constante de Planck. E C, galera, vocês já estão carecas de trabalhar, né? Quem foi meu aluno no nono ano, lá nós já trabalhávamos com a energia cinética dos corpos e nós já chamávamos de EC. Então, ela não é mais um símbolo novo para nós aí, né? Então, constante de Planck eu já nomeei e indiquei para vocês na aula anterior, tá bom? Então, essa equaçãozinha para nós, jovens, vai ser fundamental para o efeito fotoelétrico. Tá aí. Agora, concordam comigo que essa equação, jovens, ela é uma equação do primeiro grau? Então, eu posso representar essa equação, galera, através de um gráfico, que vai ser uma reta, obviamente. Então, vamos lá. Representação gráfica
dessa equação. Eu vou fazer, jovens, um gráfico aqui da energia cinética em função da frequência da radiação aplicada sobre a placa. Se vocês quiserem acompanhar no livro esse gráfico, jovens, ele está na página 53. Inclusive, se vocês olharem na página 53, vocês vão ver que o livro apresenta essa equação diferente, tá? Ele pega a energia cinética e ele escreve aqui mv² sobre 2. E ele manipula um pouco mais. Eu não gosto de fazer isso, jovens. Eu gosto de deixar a equação geral enxuta assim. E aí, quando a gente vai para cada exercício, eu manipulo ela de acordo com as informações que eu tenho, tá bom? Mas sim, o que o livro escreve ali é uma possibilidade válida de interpretação também, tá? Então, vamos lá. No meu eixo vertical, portanto, está a minha energia cinética. No meu eixo horizontal está a frequência. Valeu. Galera, então olha só, se isso aqui é uma equação de reta, vamos lembrar lá, ó, y é igual a x mais b, certo? Então, o meu y é a minha energia cinética, o meu x é a minha frequência, beleza? Quem é o meu φ? Ó? É o b, é o coeficiente linear, é onde começa o meu gráfico. Então, esse valor aqui, ó, aonde começa o gráfico, jovens, nossa, não certo nenhum negócio aqui. Esse valor aqui é a função trabalho, beleza? Esse ponto onde a reta corta o eixo horizontal, essa frequência aqui é a chamada frequência de corte. Que no caso do sódio é o verde, a frequência do verde. Por que que antes eu deixei tracejadinho aqui, jovens? Porque eu não vou ter o elétron sendo arrancado antes. Ele não tem como ter energia cinética negativa, entendeu? Então, enquanto eu não alcanço esse valor de frequência, eu não arranco elétron. Eu arranco elétron a partir desse ponto aqui. E, jovens, se eu faço o prolongamento daquela reta, o ponto onde ela encosta no meu eixo vertical vai fornecer para mim a função trabalho, a energia mínima para que eu consiga, em módulo, né, a energia mínima, para que eu consiga arrancar esse elétron. Fechou? Então, nesse intervalo tracejado, eu não arranquei o elétron. O elétron é arrancado só depois que eu ultrapasso a minha frequência mínima, que é a frequência de corte. Jovens, mais um detalhe. Quem é o H aqui, ó? O H, ele é o coeficiente angular nesse gráfico, certo? Então, eu tenho um coeficiente angular associado a essa inclinação θ. Então, eu posso falar com a minha constante de Planck, ela é igual a tangente do ângulo θ. Ou eu posso falar que a minha constante H é um ΔIc, variação da energia cinética, por um ΔF, variação de frequência. Da onde que você tirou isso, professor? Você é maluco? Não, minha galerinha. Eu tirei aqui lá da matemática, lembra? Coeficiente angular é a tangente do ângulo da inclinação da reta, ou o coeficiente angular é a variação do eixo Y pela variação do eixo X. Quem está no meu eixo Y é a energia cinética. Quem está no meu eixo X é a minha frequência. Por isso que eu tenho essas duas possibilidades também para interpretar esse coeficiente. Mas isso aqui eu tirei lá da matemática, tá bom? Então tem que fazer o link lá com a equação da reta e com as propriedades que você vai ter desse gráfico a partir da equação da reta. Tá bom? Então a gente fez uma aplicação daquilo ali aqui. Beleza?
Até aqui, gatinhos e gatinhas, abram o coraçãozinho de vocês e mandem perguntinhas e questionamentos. Vai lá. Tranquilo? Deixa eu ver se alguém... As dúvidas vão aparecer só quando eu for fazer exercício. Beleza. Então, olha só. Quando que a gente vai fazer exercício? Semana que vem. Galera, efeito fotoelétrico, ele é um dos conteúdos mais importantes de física moderna, pensando em vestibular e Enem. Por isso que radiação de corpo negro eu passei bem rápido, comecei a falar de efeito fotoelétrico semana passada, falamos hoje, vamos falar na semana que vem, porque ele é muito importante, ele é o que mais é cobrado. Então, semana que vem a gente faz exercício para treinar isso aqui, daí começa o próximo assunto, tá bom? Eu já deixei alguns indicados de tarefa para vocês podem tentar fazer, não é difícil, é só jogar na equação, talvez cuidar com uma unidade de medida, mas semana que vem eu faço com vocês, beleza? Por isso que a gente está demorando um tempo maior aqui. O próximo assunto que é cobrado com bastante frequência é relatividade, que já é o próximo capítulo nosso daí, tá bom? Só que relatividade, o buraco é um pouco mais embaixo, a gente vai com um pouquinho mais de calma daí para discutir relatividade, tá bom? Gatinhos e gatinhas, então eu agradeço a atenção de vocês, não deixem de assinar a chamada, tem muita gente que não está assinando e está ficando com falta, hein? Antes de sair, manda um tchau aqui no chat para mim, um salve, um oi, porque depois eu faço a conferência com quem participou na aula interagindo pelo chat. Se você esquecer de assinar lá, pelo menos aqui você consegue ter a presencinha na física daí. Tá bom? Um tchau, jovenzinhos, fiquem bem e até semana que vem. Falou, Colasso. Curti sua foto. Tchau, professor. Tchau, Até, tchau. professor. Até mais. Tchau, professor. Tchau. Vou derrubar tudo. Bom final de semana, professor. Obrigado, professora Sandra, para você também. Falou, falou. Falou.